Muito boa noite a você que está aí do outro lado. Deus te abençoe. Olha nós aqui de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ainda continua sendo fiel. Venho convidar você aí para participar da nossa página no YouTube, nosso canal ali. Se inscreva, veja os nossos vídeos, as nossas pregações ali, a qual nós temos pregado aqui através dessa rede social, do Facebook. O apóstolo Sandro Luiz, com o Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo. Que o Senhor ele possa abençoar você a cada dia mais aí, que sempre está atento, nos ouvindo, nos observando, comentando os nossos vídeos aí, aquilo que nós estamos falando a respeito da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pregadores do Evangelho, nos sentimos muito alegres por esta bênção e esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concedeu. O Senhor Jesus nos concedeu a oportunidade de nós podermos pregar o Evangelho, podemos pregar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos vocacionou, nos escolheu, nos elegeu para ser ministro da Sua Palavra, para ser apóstolo do Senhor, discípulo do Senhor e mensageiro da Palavra de Deus. Sempre pregamos o Evangelho aqui no nosso canal, na nossa página, na página da Sandra, onde tem até mesmo mais amigo, pessoa nos vendo. O apóstolo Sandro Luiz também tem o seu Facebook, porém alguns não são nossos amigos, são amigos só da Sandra. Nós somos pregadores e ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na nossa cidade, e nós estamos pregando o Evangelho aí já há quase 18 anos. Agora o Senhor tem nos abençoado, nos dado condições para falar mais veradicamente a Sua Palavra, com mais veracidade a Sua Palavra. Porém, nós temos encontrado muitas barreiras, muitos impedimentos, muita não aceitação, mas nós continuamos firmes a pregar. E eu convido você do outro lado aí para nos ouvir, para ouvir a Palavra do Senhor, para aprender a Palavra do Senhor. Que você venha conhecer mais as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é para nós aprendermos. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, para ninguém nos enganar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós pregamos nesta tarde, hoje, aqui no nosso Facebook, a respeito do apóstolo Paulo, que ele vai dar cartas a Timóteos. Cartas de recomendação não, cartas de exortação, dizendo que não era para ele participar da apostasia. O apóstolo Paulo vai dizer para ele que importa nós entrarmos pelo reino, no reino dos céus, debaixo de provas e perseguições. O apóstolo Paulo ele sofre muita perseguição, rejeição. Ele não é aceito pelos outros apóstolos, ele não é aceito pelo príncipe dos apóstolos, que foi Pedro. Porém, ele se esforçava e se dedicava a cada dia mais na sua pregação. E ali, quando ele esteve na cidade de Listra, ele vai conhecer até mesmo Timóteo. Timóteo é convertido ao Senhor através da pregação do apóstolo Paulo. E este homem vira um discípulo de Paulo, filho amado de Paulo, e começa a aprender a Escritura Sagrada através do apóstolo Paulo. Nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, nas 8 ele vai mencionar o amado filho dele na fé, que foi Timóteo. E esse homem ele dá a carta de exortação, alertando Timóteo que muitos apostasia iriam vir e acontecer. Muitos iriam se apostar da fé, abandonar a fé. Muitos iriam deixar a doutrina do Senhor, mas ele vai escrever ali em Timóteo, que é para Timóteo salvar-se a si mesmo e pregar a salvação e alertar os outros que estão ouvindo a pregação para se salvarem também. E nós aqui somos pregadores da palavra. Boa noite a você que esteve aí conosco, você que entrou aí no Facebook da Sandra para nos visualizar.
Nós somos apóstolo, ministro, pregoeiro do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui na cidade de Jaguariúna nós temos o nosso ministério, Ministério Apostólico, Igreja Primitiva do Senhor Jesus Cristo. Porém, eu venho dizer para você nesta noite uma coisa muito importante. Quando o Senhor nomeia, chama alguém para fazer a sua obra, Ele não precisa de opinião de segundos e terceiros. Quando o Senhor Jesus escolhe, Ele escolhe quem agrada a Ele e a quem Ele quer. Assim como foi com o apóstolo Paulo, que estava perseguindo os cristãos, maltratando os cristãos e até mesmo entregando à morte alguns que falavam no nome, pregavam no nome de Jesus. Por que é que eu estou me referindo a isso? Que esse homem era um perseguidor, assassino de crente, linchador de crente, porque ele vai participar do apedrejamento de Estevão. Só deixar bem claro para você aí, para ninguém te enganar. Se você tem uma promessa de Deus e foi escolhido por Deus, não adianta a pessoa querer se apoderar e impedir você de pregar o Evangelho. Com o apóstolo Sandro Luiz não tem sido diferente. Nós já recebemos algumas críticas nesse mês aqui, que alguns líderes da igreja aqui de Jaguariúna, que eu não vou poder citar o nome porque ameaçaram nós, falou que vai processar nós, porque ele está falando o nome dele aqui. Eu poderia falar mais e mais. Eu poderia falar que você poderia ser até mesmo processado contra ameaça contra o apóstolo Sandro Luiz. Mas eu sou servo de Deus e não sou covarde como alguns que vieram contra nós. Nos bateram, nos agrediram, falaram que nós não fazemos parte do ministério e nós não podemos pregar porque não sabe o que nós vamos falar. Isso é uma vergonha. Eu sou pregador do Evangelho, me admiro por pregar o Evangelho e sou muito alegre e feliz por o Senhor ter me chamado e me escolhido para entrar no reino. Você pode dizer que eu não sou do seu ministério, que eu não faço parte do seu ministério, mas do reino de Deus eu faço parte, porque o Senhor veio para salvar e libertar e deu direito à salvação a todos aqueles que confessar com a sua boca e os seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora eles vêm dizer que nós não fazemos parte do ministério, sendo que você é batizado dentro da igreja, você aceita Jesus, se batiza dentro da igreja, depois eles vêm e excomunga você dentro da igreja. Aí vem dizer que você não faz parte do evangelho, do ministério. Mas eu não posso fazer parte desse ministério seu, mas eu faço parte dos planos de Deus e ninguém pode tirar isso de mim. O Senhor nos nomeou como ministro, pregoeiro da sua palavra, e eu me alegro a cada dia mais, porque vocês fecham a porta e Deus ele abre outras portas. Agora veio outro perguntar qual que é o meu cargo ministerial. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou ministro apóstolo do Senhor Jesus Cristo e pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para ficar bem claro, vocês não precisam me convidar para pregar na sua igreja. Não precisa me chamar, porque aliás, muitos hoje em dia preferem um ladrão enganador do que chamar um que vai levar a verdade, que vai pregar o verdadeiro Evangelho, porque vocês não querem a verdade. Eu entendo a cada dia mais e compreendo a cada dia mais que não querem a verdade. Preferem ouvir o mentiroso e pagar para o mentiroso do que ouvir a verdade de Deus. Mas eu continuo na verdade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e me alegro e fico feliz por sofrer perseguição, por sofrer calúnia, por sofrer na mão dos seis líderes que se dizem que não entram no reino de Deus e impede aqueles que querem entrar. Se nós formos ler a Bíblia inteira, nós vamos ver que todos aqueles que Deus chamou, nomeou, foram perseguidos. Maltrataram os profetas, perseguiram os apóstolos, não entram no reino e não querem deixar entrar. Mas você que está aí na nossa página, aí no Facebook da Sandra, no nosso Facebook, sempre você irá ver o apóstolo Sandro Luiz pregar a Bíblia, falar da palavra de Deus, toda a veracidade dela, com todo entendimento e ousadia e sabedoria. Agora vem um charlatão dizer que nós não faz parte do ministério,
Eu não preciso fazer parte de um ministério para pregar, eu não preciso de carta de sinédrio, eu não preciso dessas cartas de recomendação, porque eu sou a carta, eu sou o projeto e o plano de Deus sobre a face da terra. Vocês têm que entender e ver isso, que aqueles que o Senhor nomeou, escolheu e chamou para a sua obra, ele não precisou de opinião de ninguém. Quando ele levantou o apóstolo Paulo para pregar a mensagem, para levar o evangelho, ele não precisou da opinião dos outros apóstolos, dos outros 12. Este apóstolo, chamado do apóstolo dos gentios, ele vai pregar, ele é o 13º apóstolo que Jesus escolheu após a sua partida. Ele apareceu para ele no caminho de Damasco e disse as seguintes palavras, que ele iria ser testemunha do Senhor Jesus, do Cristo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora muitos vêm com carta, vêm com tantas exigências para pregar a palavra, para falar do Cristo. E tem muitos padecendo, sendo açoitados, até mesmo mortos. E estão aí querendo ouvir algo de Deus e muitos barram, porque você não faz parte dessa cúpula, desse bolo podre. Eu não preciso prestar conta com o homem, eu preciso prestar conta com meu Deus. Se eu não pregar a palavra, o sangue vai ser requerido meu. O apóstolo Paulo disse, ele cansou de pregar para os judeus, anunciar para os judeus não quiseram. Ele lavou as mãos e disse, o sangue vossos não vão ser requerido de mim, porque vocês não querem ouvir a Bíblia, vocês não querem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas muitos não entendem. Nós pregamos a palavra de Deus, nós somos servos de Deus, e nós não caímos de paraquedas, porque nós temos vivido perseguição. O macumbeiro tem feito macumba para querer derrubar a gente, para querer nos matar. Teve macumbeiro que fez tanta macumba que ele chegou a morrer, e eu fiquei, porque o Senhor Jesus Cristo, de todas as perseguições, Ele tem me livrado até aqui. Nós fomos açoitados pelo macumbeiro, agora nós estamos sendo açoitados e perseguidos por líderes religiosos, dizendo que nós não podemos pregar. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi até mesmo apedrejado, mas o Senhor Jesus Cristo livrou ele de todas as perseguições. E nós temos sido testemunha disso, prova disso, porque nós estamos aqui hoje, nesta noite, falando para você que nós fomos perseguidos pelo nome de Jesus, nós fomos ameaçados pelo nome de Jesus, nós fomos maltratados pelo nome de Jesus. Mas uma coisa eu falo para você, de todas as perseguições, o Senhor Jesus nos livrou, e o Senhor Jesus está conosco, e nós somos testemunhas vivas dele. Aqueles que subiram da Galileia com Jesus dentro de Jerusalém, aqueles que foram introduzidos dentro do templo em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Mateus, que era o publicano, Bartolomeu, os 12 apóstolos foram introduzidos dentro de Jerusalém pelo Senhor Jesus Cristo, para pregar a palavra, e eles não tinham a carta do sinédrio, eles não tinham a carta dos líderes religiosos, e o Senhor os nomeou lá na Galileia. Lá na Galileia o Senhor Jesus achou Pedro no barco e levou ele para dentro de Jerusalém para pregar. Quando ele pregou lá dentro, o que aconteceu? Perseguição, açoites, cadeias. Pedro continuou firme na pregação que ele impregnou. Ele infestou Jerusalém com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles foram chamados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim: eu vou levantar vocês para pregar a palavra. Dentro de Jerusalém vocês serão as minhas testemunhas. Fiquem em Jerusalém e anunciem a palavra desta vida. E mostre ao povo. Quando eles foram ensinar o povo lá dentro, os líderes religiosos, os sacerdotes, Anás e Caifás, o Herodes, que era o dono do templo, ficaram com inveja e começou a perseguir eles, açoitaram eles, maltrataram os discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Eu quero que você entenda a Bíblia. Maltrataram os discípulos, servos de Deus, aqueles que se achavam dono da lei, dono do Torá, aqueles que tinham aprendido o Pentateuco, açoitaram os discípulos, bateram no Pedro, bateram em Tiago, não aceitaram eles como discípulo e como apóstolo do Senhor. Por quê? Porque eles não receberam do Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitaram o testemunho de Cristo, mataram Cristo, agora vão matar os seus seguidores, vão perseguir os seus seguidores. Mas os seguidores de Jesus, que era Pedro, Tiago, João, André, Filipe, entre tantos outros que o Senhor escolheu, eles vão testemunhar, mas cheio do Espírito Santo. Tentaram prender as mãos e os pés, mas o Senhor Jesus Cristo sempre os livrou da prisão, sempre libertou eles da prisão. O Senhor Jesus Cristo sempre foi fiel com esses homens. Eu não sei que entendimento que esse povo tem. Eu não sei qual é a sabedoria que eles têm. Eu acho que é a sabedoria terrena, porque só pensa na terra. Só pensa na terra, não sabe nem ler a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, estudassem a Bíblia, ou melhor, se eles obedecessem a Bíblia, porque eles falam, mas não obedecem. Aí vem uns e outros dizer que nós não fazemos parte do ministério, mas eu faço parte do plano de Deus sobre a face da terra. Eu sou testemunha viva e fiel do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo me nomeou como me nomeou os apóstolos, que viram Jesus Cristo no espaço de 40 dias, os que subiram da Galileia para Jerusalém, viram o Senhor Jesus Cristo no espaço de 40 dias. Só que eles tentam embutir na nossa cabeça cada coisa que eu não consigo entender. E não entra em mim, porém esta palavra não entra neles. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Por isso que você está me vendo agora sempre no Facebook, no YouTube agora, em nosso canal, na nossa página aí, falando da Bíblia, porque 18 anos eles tentaram me calar e me matar, tentaram jogar um jugo desnecessário sobre mim, dizendo que eu tenho que ter carta de recomendação, dizendo que eu tenho que estar ligado no ministério para pregar. Se eu quiser pregar, eu saio para fora e vou pregar na rua, na praça. O evangelho não é crime. Agora, quando eu fui pregar na praça, na rua, os líderes religiosos chamaram a polícia para mim. Por quê? Porque eles querem me matar com a lei. A lei de Deus não pode sobre mim e nem sobre você, porque essa lei foi abolida. Entenda isso. Aí eles não conseguiram parar eu na lei, porque eu sei pregar e sei narrar a Bíblia, e eu não sou nenhuma pessoa tonta. Aí eles foram chamar a guardinha municipal, chamaram a polícia para parar o pregador usando a lei. Eu falei, olha, eles estão usando vocês como um bode expiatório. Se o sangue meu for derramado, eles vão ficar livres, como eles gostam de fazer. E o sangue inocente meu vai cair sobre vocês, porque contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, escute isso. Isso aqui não é crime, isso aqui não é droga, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não tem como separar, você vai ter que parar o Papa lá em Roma. A polícia foi embora e não voltaram mais. Porque ligaram de novo, falaram para eles que tinha um pregador pregando. Vieram falar que eu estou desequilibrado, fora de si. Ei, acorda, meu, acorda para a vida. Eu falei para eles assim, enquanto eu estiver vivo, vocês vão comer Bíblia. Vocês vão aprender a Bíblia enquanto eu estiver. Eu não me envergonho de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu não me envergonho de pregar a palavra de Deus. Eu sou testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse, não importa falar, nos importa falar daquilo que nós temos visto e vivido e aprendido com o Senhor. Nós somos testemunha dele. Ameaçaram eles, falou, olha, se você voltar a ensinar no nome do Senhor Jesus, se vocês voltarem a pregar nesse nome, ensinar nesse nome o povo,
nós vamos te açoitar e ameaçaram eles. Esses discípulos foram fiéis pregadores da palavra de Deus. Não recuaram o seu chamado. A Bíblia diz assim que Paulo ele disse a Timóteo que era para ele cumprir o ministério a qual ele foi chamado. Mesmo debaixo de perseguições, de açoites, mesmo debaixo de humilhação, o que nos importa é entrar no reino de Deus debaixo de provas, açoites e perseguições, Timóteo. Filho amado meu, permaneça firme, exerça o ministério a qual o Senhor Jesus te nomeou e não tema homens. Este discípulo de Paulo, chamado Timóteo, que morava em Listra, ele catou as cartas de Timóteo, a qual Paulo escrevera a ele mesmo, leu e entendeu que o reino dos céus, para se alcançar o reino dos céus, é debaixo de provas, lutas e perseguições. O apóstolo Sandro Luiz tem sido prova disso, porque as perseguições têm sido tantas. Muitos têm tentado falar que cargo ministerial você é agora. Eu sou apóstolo e pregador do Evangelho. Quer me levar na sua igreja? Leva. Não quer? Eu fico na minha casa. Eu prego aqui no Facebook. Eu prego onde na rua. Aonde me der vontade de pregar e falar do amor de Deus. Eu tenho certeza que tem almas que querem ouvir. Também tem demônios que precisam ser expulsos. Porque esse povo não entende a Bíblia. Eles falam, mas não entendem a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que Paulo ele perseguia as igrejas. Mas não é a igreja não, o templo, eram os cristãos. Ele perseguia Pedro, ele perseguia Estevão, foi apedrejar Estevão. Ele não apedrejou, mas participou. E quem participa do ato está junto. Este homem era um linchador, estudou a lei, o Torá, foi matriculado em Jerusalém, na escola rabina, aprendeu aos pés do Gamaliel, grande, sábio, entendido da palavra de Deus. Esse é tão sábio que viu esses homens chamados apóstolos pregarem o Evangelho, viu que esta obra estava crescendo e chamou todos do sinédrio e alertou eles: olha, esta obra de Deus, tomem cuidado para vocês não se acharem lutando contra Deus, porque se levantou Teuda, se levantou Judas, e foram dispersos, morreram. Mas se esses homens são levantados por Deus e dão testemunho de Jesus, cuidado, para vocês não se acharem lutando contra Deus. Eu não sei você, o entendimento que você tem, a sabedoria que você tem na Bíblia, mas a Bíblia diz para ninguém vos enganar. Aqueles que se levantaram contra Moisés ali no Egito morreram. Leia a Bíblia, entenda a Bíblia. Nós estamos aqui pregando sempre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui no nosso ministério. Ministério Apostólico, Igreja Primitiva do Senhor Jesus Cristo. Aqui na nossa cidade, na cidade de Jaguariúna, onde esse vídeo chegar a alcançar. Nós sabemos que pela rede social nós temos um número maior de pessoas para ouvir, para ver, para comentar, porque as mídias sociais, as redes sociais hoje em dia é um canal muito poderoso que vai além da televisão. O alcance entre minutos pode alcançar milhões de pessoas, estados, nações. Os vídeos podem atravessar o oceano, a qual eu e você precisaríamos de ter dinheiro, passagem, para podermos irmos pregar. Mas aqui no canal, aqui no Facebook, no YouTube, é uma mídia muito poderosa, onde podemos ver os vídeos, comentar os vídeos, se inscreva aí no nosso canal, é Apóstolo Sandro Luiz. Se inscreva em nosso canal aí, você que tem se você que tem um canal no YouTube. Você que participa das redes sociais, você pode comentar os vídeos, divulgar os vídeos, compartilhar, não tem problema nenhum. Aqui é para pregar a palavra. E aqui nós iremos pregar a palavra verdadeira. E aqui nós iremos alcançar um número maior de pessoas. Por este canal, por esta página, nós podemos alcançar até mesmo milhões de pessoas
que nós estamos para a fama. Eu não quero ter o meu nome escrito na calçada da fama, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero entrar no reino dos céus pelas portas, mas muitos têm nos impedido de entrar. Eles não entram e não querem deixar entrar. Ei, pregar o evangelho é simples, é só abrir a boca, é só você estar cheio do Espírito Santo, saber o que fala e prega. Movido pelo Espírito Santo, nós podemos pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós que pregam o evangelho, nós devemos nos apartar do álcool, da pinga, da cachaça, dos vícios. Nós devemos se apartar da fornicação, que é o ato antes do casamento, do adultério. Nos demais coisas nós podemos pregar o evangelho. Agora põe tanto cargo, indulgência, põe tanta carta de recomendação. Nós somos a carta de recomendação. O apóstolo Paulo disse, nós somos a carta de recomendação. Nós não precisamos de carta. Só que agora tem essa. Você tem que estar debaixo da unção de tal denominação, da cobertura. Isso não existe, meu. Isso não existe. Isso é surreal o que acontece aqui. Jaguariúna é surreal o que acontece, que tem que estar debaixo da cobertura. Que cobertura é essa? Nós já andamos em bastante igreja, 18 anos, imagine você. Nós já passamos por bastantes lugares. Teve uma igreja aí que veio e falou para nós que nós ia vender pastel, a cobertura do óleo do pastel. Isso não existe, meu. Falou, vamos pôr ele para vender pastel na cantina. Eu sou pregador do evangelho, não sou vendedor de pastel. Se o senhor me mandar eu vender pastel, eu vou vender pastel na praça, na feira. Mas aqui na igreja nós temos direito de pregar. E põe toda a família dele para pregar. Aí ele vai fazer a reunião e chama todo mundo da família dele e vai descer cargos sobre toda a família. Eu ponharam lá no outro canto, começaram daqui. A hora que chegou em mim, eu falei, eu vou entrar na faxina. Eu vou trabalhar de faxineiro. Porque não é possível. Deu diácono, pastor, presbítero, evangelista, tesoureiro, e foi colocando nomes. A hora que chegou em mim, eu falei, eu estou na faxina. Isso não existe. Carta de recomendação não existe. Vós sois a carta de recomendação. O apóstolo Paulo escreveu. Vós sois representante de Cristo e vós é a carta de recomendação. A Bíblia diz assim que o Senhor Jesus colocou os mandamentos dele não em tábua de pedra, ele põe na tábua do nosso coração. Só que muitos querem viver o Torá, a lei, o Pentateuco. Muitos querem viver debaixo do jugo da lei. E eu não vou viver debaixo do jugo de lei nenhuma. Eu só vivo debaixo do jugo da lei, das autoridades da polícia. Porque se eu roubar, eu vou preso. Se eu matar alguém, eu vou preso. Se eu agredir alguém, eu sou processado e até mesmo posso responder processo. Agora, contra a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, isso aí não tem condenação, isso aí não é crime. Falar da palavra de Deus não é crime, porque você vai ter que parar todo mundo. Você vai ter que parar o Papa, você vai ter que parar todo mundo. Vai ter que parar Roma, vai ter que parar o país inteiro, o planeta inteiro. Só que o apóstolo Sandro Luiz abriu a boca para pregar, lá vem pessoas querer perturbadas, querer apontar e julgar. Mas é aqueles que estão no nosso meio. É aqueles que estão dentro da casa, como foi com José. Os irmãos o invejavam, os irmãos perseguiam, os irmãos jogou ele dentro da cova da cisterna. Por quê? Porque invejava. Quanto mais por causa das suas palavras e dos seus sonhos. E mentiram para o pai dele dizendo que ele havia sido devorado por uma fera no campo. Eles acreditavam mais na mentira, davam mais credibilidade na mentira do que na verdade. E agora os que estão dentro da casa tentam nos matar, nos jogando lei, nos colocando tanta indulgência. Eu não vou fazer parte dessa indulgência. Eu não vou sentar nessa cadeira da sinagoga. Eu não vou precisar dessa carta de recomendação. Fique elas com vocês. E eu não vou precisar do dinheiro
dinheiro, porque você vai dentro da igreja, você vê tanta gente sendo paga para contar mentira e engano, que quando vem falar da gente, diz que a gente não pode pregar porque está fora da palavra, não pode pregar porque é isso, é aquilo, mas o mentiroso paga. Eu não preciso do seu dinheiro, não preciso da sua migalha. Eu fico na minha casa dormindo do que ficar ouvindo tagarela, falar conto de caronchinha. Pregue a Bíblia. A gente entra em lugar, essa semana eu fui numa igreja, a hora que o pastor viu, parece que ele viu o capeta, ele viu o diabo em mim, porque ele nem paz do Senhor, ele nem nos chamou, nem nos apresentou. Acho que ele queria que eu fosse embora da igreja, aí vai lá, prega a salvação para enganar o povo. Só que eu não vai enganar não, viu? Eu prefiro viver sozinho, isolado, abandonado, rejeitado, excluído, do que viver no meio dessa mentira. Eu prefiro viver numa terra seca. Aliás, eu prefiro viver como Daniel, meio aos leões, do que viver com aquele povo que fez aquelas leis, dizendo que ele não podia adorar o seu Deus e invocar o seu Deus. Fizeram um decreto para Daniel que ele não poderia adorar a Deus no espaço de 30 dias. Porque se ele adorasse, ele ia ser lançado dentro da cova dos leões. Eu acredito que Daniel preferiu estar dentro da cova dos leões do que com aquele bando de cobra lá. Só que assim, a palavra de Deus ainda é fiel, a palavra de Deus ainda é verdade. E eu acredito na verdade, eu acredito na Bíblia. Eu sigo a Bíblia e acredito nela. O apóstolo Paulo, quando ele recebia as cartas do Sinédrio para pregar, aliás, pregar não, para perseguir os cristãos. Em vez de ele ajudar, ele perseguia cristãos, maltratava os cristãos, entrava dentro da sinagoga, que era uma espécie de igreja. Sinagoga. Sinagoga em Damasco, sinagoga em Antioquia, sinagoga em Tessalônica, sinagoga em Bereia, sinagoga em Efésio, sinagoga em Listra, em Derbe, em Icônio, em tantas outras. Esse homem entrou dentro de sinagoga. O que tem dentro da sinagoga? Estuda a lei, estuda o Torá, a lei dos judeus, estuda as leis do Velho Testamento, e lá dentro ainda tem a réplica da Arca da Aliança. E não bastasse isso, lá dentro tem o candelabro, e lá dentro ainda tem o chefe da sinagoga. Se o chefe da sinagoga não te convidar, você não vai pregar nunca. Se ele não te chamar, foi assim com o Senhor Jesus. Jesus entrava dentro de sinagoga, entrou na sinagoga em Cafarnaum. Leia a Bíblia aí que você vai ver, ele está dentro da sinagoga em Cafarnaum. Ele curou dentro da sinagoga, libertou. Quando ele foi ler o Torá dentro da sinagoga, expulsaram ele e apedrejaram ele. Ele teve que descer para Cafarnaum, morar na casa de Pedro, viver à beira-mar da Galileia. Ele teve que sair de Nazaré, deixar sua terra natal, deixar seu pai, sua mãe, os seus familiares e morar com Pedro, na casa de Pedro. Pedro deu a casa para Jesus morar. Pedro deu o barco para Jesus morar. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus, todo o seu ministério, nós veremos e entendemos, se formos estudar a Bíblia, que o seu ministério vai se dar à beira-mar da Galileia, residindo em Cafarnaum, na casa de Pedrão. Isso aqui não é história de pescador. Pedro vivenciou grandes milagres de Jesus. Jesus transformou milagres extraordinários na vida de Pedro. Aquele mar da Galileia não tinha peixe, Pedro tinha que pagar imposto. Jesus multiplicou para ele os peixes, a pesca maravilhosa. Jesus acalmou a tempestade na vida dos apóstolos ali na Galileia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ninguém sabe, ninguém entende de onde que ela veio. Parece que ela caiu de paraquedas. Ela não caiu de paraquedas, ela ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. Depois dele ter saído com os discípulos, pregado a palavra, atravessado até mesmo na cidade do Gadareno, voltado para a sua casa onde ele residia, ele está chegando em Cafarnaum e aquela
que Jesus pode curá-la, porque ela já tinha gastado todos os seus bens e não tinha achado cura para aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue que ela vivia. E ela ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. A Bíblia diz mais que todos aqueles que ouviam que Jesus estava em Cafarnaum traziam aleijados, paralíticos, endemoniados, mancos, cegos, possessos, para ao menos tocar em Jesus e ser curado em Cafarnaum. Aquela mulher, ela foi para Cafarnaum em busca do milagre dela. Pela lei, ela estava amaldiçoada, excomungada. Pela lei, ela estava rejeitada. E era isso que ela estava vivendo. O vale do rejeitado, onde que vivia pessoas com deformidade, leprosos, pessoas com hemorragia, pessoas que estavam até mesmo fora da palavra, que dizem que estavam vivendo, mas estavam condenados à morte pela lei. E se nós formos ver, muitos estavam ali nesse vale. E essa mulher, ela saiu e foi atrás de Jesus. Só que ela rompeu aquela multidão e chegou lá e não queria saber. Ela não podia estar ali porque ninguém podia tocar nela. Se alguém tocasse, ia ser imundo. Só que muitos não entendem isso, a Bíblia. É tão simples de entender e pregar e falar. Ela tocou em Jesus e foi curada. O sangue que escorria, aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, se estancou automaticamente. Quando ela foi para Cafarnaum atrás de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. A casa de Jesus era a casa de Pedro. Ela foi curada do seu mal, do seu flagelo. Ela recebeu o perdão, ela recebeu o direito de voltar à sociedade novamente. Ela recebeu o direito da salvação. Ela foi atrás da salvação dela. Ela chegou e tocou em Jesus. Se nós vamos ver, nós vemos que Jesus estava dentro da casa de Pedro. Jesus estava dentro da casa de Pedro e levaram um homem paralítico, leso dos pés, atrofiado dos pés, até a casa de Pedro. Só que não tinha como entrar, porque a multidão aglomerava na porta da casa de Pedro para ouvir Jesus e ser tocado por ele. Esses 4 amigos põem este homem em cima da casa e desce ele aos pés de Jesus. E é curado. Agora muitos vêm dizer que você não pode pregar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Ei, para, meu. Acorda, o evangelho precisa ser pregado. Vidas estão perecendo, indo para o abismo por culpa sua e minha. Eu também sou culpado, por quê? Porque você é culpado, apóstolo Sandro Luiz. Fale para nós, porque eu sou culpado, porque eu tenho me acovardado, porque muitos não querem que eu falo. Se eu abrir a boca para falar, lá vem perseguição e vem pessoas dizer que eu não posso falar. Pessoas estão perecendo, descendo para o inferno, sendo atormentadas, aprisionadas, da onde não poderão sair. E nós estamos aí de mão atada. O evangelho não se resume em 4 paredes, meu filho. Eu e você, Deus irá recobrar o sangue de muitos. Se eu e você não tomar atitude, homem de Deus, pregador do evangelho, ministro da palavra de Deus, e anunciar. Só que muitos hoje em dia querem viver dentro de tempo, porque lá dentro tem dinheiro. Lá dentro dá para enganar o povo e pegar dinheiro. Se não pagar, eu não prego. Eu fui numa igreja e falei, põe eu para pregar. Fala, você não pode pregar. Eu pago R$500 para me pregar em cima. Aí você divide o dinheiro com o povo. Falou, não, você não pode pregar. Eu pagando não posso pregar. Que evangelho é esse? Isso não está no gibi. Isso é surreal, eu não aguento. Tem hora que dá uns 5 minutos no apóstolo Sandro Luiz que ele tem que pregar, ele tem que sair pregando por aí. Aí vai dar como louco. Aí vem pessoas aí, até mesmo endemoniadas, dizer que está endemoniado, que é Boizebu, é um capeta.
Só que nós temos pedido autoridade para o Senhor para nos dar ousadia na palavra, para pregar e pôr as mãos sobre os enfermos e ser curado, para pôr as mãos sobre os espíritos malignos, os espíritos imundos, e expulsar em nome de Jesus. O Senhor Jesus, quando nomeou os 12 apóstolos, Ele deu a eles poder e autoridade sobre os enfermos e sobre os espíritos malignos e sobre os espíritos imundos, para repreender e para curar. Nós estamos fazendo os vídeos aí, nossas pregações, o Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo. Já vieram falar para mim, você prega o Evangelho de Jesus, você vai sofrer, o pior que é o próprio da igreja. Em vez de ele falar, não, eu acredito no céu, vou te dar até uma oferta, não. Vem aí e fala, você vai sofrer. Aí ele pega e vaza. Na hora da prova todo mundo vai sumir, viu? Na hora da prova todo mundo vai sumir, quando sumiu de Jesus. Jesus pregou para multidões. Os apóstolos pregaram para multidões. E na hora da prova sumiram todo mundo. Na hora da prova o Senhor Jesus foi abandonado até dos discípulos, os apóstolos. Pedrão falou, eu não te conheço. Mas Pedro, sem o Espírito Santo de Deus, ele vai negar Jesus. Mas Pedro, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer, eu sou servo dele e continuo pregando a palavra dele, mesmo debaixo de ameaças e perseguições. Você nesta noite tem o direito de pregar. Você nesta noite tem o direito de entrar pelo céu, pelas portas. Entrar no céu pelas portas. Você tem o direito, você tem o livre-arbítrio. Agora não vem dizer que você não faz parte ministerial. Você é obreiro, se você é que cargo ministerial. Eu peguei e falei, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ministro do seu Evangelho. Você quer me reconhecer? Amém. Você não quer me aceitar? Amém, do mesmo jeito. Eu que não vou mais pregar na sua igreja. Agora, se eu for pregar, eu vou querer 5 mil reais. Porque é capaz dele pagar ainda. Falou, não, então você vem. Vem pregar aqui que eu vou te dar 5 mil reais. Isso não existe, meu. Vocês querem que eu pegue essas cartas de recomendação, eu jogo fora e taco fogo. Porque eu sou a carta, eu sou representante. Entenda isso, eu sou a carta e sou representante. O Senhor Jesus Cristo escreveu as suas leis e o seu mandamento na tábua do meu coração. E qual que é o mandamento e as leis e a doutrina de Jesus? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento e a doutrina de Jesus. A Bíblia diz que quando os apóstolos foram chamados... Pedro nunca recebeu um centavo para pregar. Mostre na Bíblia quanto Pedro recebeu para pregar no cultão dentro de Jerusalém, que ele estava ensinando o povo. Sabe o que recebeu? Recebeu pancada, recebeu açoites e recebeu ameaça. Quando ele estava ensinando o povo dentro de Jerusalém. Vai ler a Bíblia. Vai entender a Bíblia. Pedro não recebeu um centavo naquele dia. Sabe quantas almas ele agregou aos pés de Jesus? 5 mil almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, com Pedro cheio do Espírito Santo pregando. Primeira pregação do homem, 5 mil almas e não cobrou nenhum centavo. Pelo contrário, recebeu pancada, burdoada, ameaça e foi preso. Nós temos ido em algum lugar, em vez de nos dar água, sabe que nos dá veneno, nos dá açoite. Tem muitos aí que estão dizendo, nós não queremos mais você aqui, eu fui em outra igreja. Falou, sai daqui que você não é nada. Tocou nós da igreja, o pastor, aquele que diz que é representante, aquele que diz que é servo de Deus, tocar outro servo de Deus. Isso não é pastor. A Bíblia diz que o pastor ele apacenta, não bate, toca a ovelha. Porém, em alguns lugares nós já nem estamos indo mais, porque a Bíblia diz que Jesus já não andava. Escute isso aí, você do outro lado. Ele já não andava mais no meio dos seus, porque os seus estavam procurando matá-lo.
Os judeus já queriam matar Jesus porque Jesus já estava ganhando muitos seguidores. Jesus já estava ganhando muito ibope, vamos dizer assim. Jesus já estava ganhando bastante pessoas, salvando bastante pessoas. Então alguns que não tinham já começaram a ficar com inveja. E já começaram a ameaçar Jesus. Então Jesus já não andava mais no meio dos seus. Porque os seus procuravam matá-lo. E nós já não temos ido em muitos lugares aqui na nossa cidade. A cidade de Jaguariúna é pequena. Eu sou nascido e criado aqui, filho de Deus. Eu sou um bom jaguariunense. E alguns falaram que não quer nós aqui. Eu sou um bom jaguariunense. Eu sou nascido e criado aqui. Meu pai e minha mãe moram aqui e eu sou daqui. Não vou na igreja porque eu não quero ver. Então pega e muda de planeta. Porque lá no céu você vai ter que encontrar eu. Porque eu estou lutando para a minha salvação. Eu costumo dizer, você está preparado para participar da eternidade com o apóstolo São Luís? Você está preparado para viver com o apóstolo São Luís no céu? Porque nem na terra não está conseguindo viver, imagina no céu. Não sei para onde eles vão, mas eu vou para o céu, porque eu tenho a carta. A carta selada, porque eu tenho destino certo, eu fui selado com o Espírito Santo. E eu sou uma carta, e eu tenho destino certo. Agora muitos não vai na igreja porque eu não quero ver. Ei, eu sou de Jaguariúna, enquanto eu estiver aqui, vão comer Bíblia, vão aprender a Bíblia. Principalmente os que estão lá dentro, que não sabem. Mas você aí, que é nosso ouvinte, participante, que sempre está comentando, alguns curte, outros até mesmo não curte, mas amém, do mesmo jeito, que Deus te abençoe. Você sempre estará aí ouvindo o apóstolo Sandro Luiz pregar a Bíblia, falar da palavra de Deus, o evangelho genuíno de Jesus. Nós sempre estaremos pregando a palavra de Deus e falando da palavra de Deus, porque nós fomos recrutados, vocacionados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, assim como escolheu os seus apóstolos, escolheu a Paulo, Pedro, a Tiago, entre tantos outros, nos escolheu e nos elegeu. O próprio Deus achou em nós graça. O próprio Deus nos nomeou desde o ventre da nossa mãe, como Jeremias. Só que Jeremias, no primeiro momento, ele vai renunciar ao seu cargo, porque ele vai temer a multidão. Jeremias foi chamado por Deus para uma grande obra, pregar na porta do templo. Imagina a ousadia desse homem, a coragem desse homem, que quando subiam famílias, multidões, no templo em Jerusalém, chegava na porta do templo, estava Jeremias lá narrando a Bíblia e pregando a palavra de Deus e falando aquilo que Deus mandara. Aqueles que entravam dentro do templo, entenda bem, Jeremias estava do lado de fora pregando. Jeremias pregou muito tempo na porta do templo e o povo não quis ouvir, porém o inimigo veio e destruiu e levou cativo muita gente. Só que o inimigo é assim, ele vai levar coisa boa para ele, porque aqueles que não valiam nada, aqueles que não prestavam, na verdade, ficaram em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, foram mortos e queimados. O inimigo só quer levar coisa boa para ele. O rei Nabucodonosor veio, levou muita gente ali, os príncipes de Jerusalém, até Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, entre tantos outros. No cativeiro babilônico ali, nos 70 anos do cativeiro, nasce homens ali, judeus, que regressam, voltam novamente a Jerusalém para construir o templo, os muros. Porém, aqueles que tinham medo da viagem, que a viagem era muito longa, vão temer e ficar sendo escravo ali no cativeiro. Nesse cativeiro nasceu um homem que eu muito gosto de pregar, é Mardoqueu. Esse homem atraiu a ira de muita gente. Amã era inimigo número 1 de Mardoqueu. Ele odiava Mardoqueu, por quê, apóstolo? Porque Mardoqueu nunca se curvou diante de homens. Mardoqueu nunca se ajoelhou diante de homens. Amã fez uma lei que todo mundo tinha que adorar quando ele passasse, inclinar a cabeça e adorar e venerar Amã.
Mardoqueu continua de pé. Mardoqueu continua fiel ao seu Deus, adorando e buscando a Deus. Ouviram-se a notícia e viram que Mardoqueu não se prostrava. Lá foram logo os puxa-saco e fofoqueiros falar para Amã, dizendo que tinha um homem judeu que não obedecia o decreto que Amã fez. Muitos veneravam Amã. Amã era aplaudido quando passava. Muitos queriam Amã, idolatrar Amã. Mardoqueu continua fiel. E Amã soube a notícia que esse judeu Mardoqueu não se curvava diante dele quando ele passava. Criou um ódio dele, inimigo número 1, o Agagita. Ele é nação e o povo é dos Agagitas. O rei Agag, no tempo de Saul. Se nós formos estudar a Bíblia e voltar lá atrás, nós vamos ver que Deus mandou Saul matar todos. Mas Saul vai poupar o rei Agag. E sobra alguns dos Agagitas, que esse um também é Amã. E Amã faz um decreto, faz uma lei, para todo mundo adorar ele quando ele passasse, porque Amã já estava segundo rei. Na verdade, Amã só estava esperando uma oportunidade para roubar o trono do rei Assuero, que reinava sobre 127 províncias, desde da Índia até a Etiópia. Está gostando da Bíblia? Comente. Está gostando dos vídeos do apóstolo São Luís? Comente. Se você não estiver gostando, pode comentar também. Aqui o seu comentário será bem-vindo. Aqui nós pregamos a Bíblia. Nós somos servos de Deus e pregamos a palavra de Deus, debaixo de provas e perseguições. Quando esse homem ficou sabendo que Mardoqueu não dobrava o joelho e não se prostrava diante da lei a qual ele criara, criou um ódio mortal. E esse homem vai vender não só Mardoqueu, mas vai vender também todo o povo judeu por 10.000 talentos, ciclos de prata. A prata naquele tempo valia mais que o ouro. Ele vendeu o povo judeu, Mardoqueu. Mardoqueu se vestiu de cinza, saco de silício. Eu estou com cinza aqui no meu lado, mas não é cinza de defunto não. A cinza daqui, eu estou me fazendo uma roupa de saco de silício. E eu vou jogar cinza na minha cabeça e vou me vestir com esta roupa. Porque foi isso que Mardoqueu fez. Quando ele viu o decreto, quando ele passou nas 120 províncias do rei Assuero, chegou na porta do palácio do rei Assuero, ele viu um papel escrito lá. Ele vivia na porta do rei, que no dia 13 de Adar ia ser morto. Todos os judeus iam ser exterminados, aniquilados, e os seus despojos iriam ser saqueados. Esse homem, quando ele viu esse decreto, esta lei grudada na porta do palácio do rei, esse homem volta para a casa dele, e ele vai se vestir de saco de silício, e vai colocar cinzas sobre a sua cabeça, e ele vai invocar o nome de Deus, porque todos os judeus faziam assim. Quando alguém estava de luto, enfrentando luto, alguém morrera, e ele estava passando pelo momento do luto, eles se vestiam de saco de silício e cinza sobre as vossas cabeças. Então ele estava enlutado. Quando a rainha Esther, que estava dentro do palácio, viu que Mardoqueu estava vestido desse jeito, ela foi logo levar o eunuco para perguntar a Mardoqueu o que é que estava acontecendo, porque é que ele estava vestido de luto, sendo que eles não tinham mais parente. Só tinha Mardoqueu e a rainha Esther. A rainha Esther viu que não era normal, porque só se vestia com aquela roupa quem estava de luto, enfrentando o luto. E ela vai perguntar, e ele dá uma cópia ao eunuco, dizendo para a rainha jejuar, clamar a Deus, porque todos os judeus, o povo de Mardoqueu, esse homem enfrentou o inimigo pela nação de Deus. Escute isso você nesta noite. Este homem enfrentou o inimigo
Ele enfrentou o inimigo pelo povo de Deus. E Deus viu, quando ele começou a orar de pano de saco de silício, de cinza, Deus respondeu e ouviu a oração deste homem. Por quê? Porque Deus tirou o som do rei, a forca que Amã ele já tinha preparado para enforcar Mardoqueu, já ia virar contra ele. Deus estava vendo tudo, e de Deus ninguém engana. Talvez você nesta noite está aí do outro lado me ouvindo, e alguns se levantaram contra você, fizeram uma forca para você, fizeram uma cova, jogaram você dentro de uma cisterna, e só estão esperando a notícia que você morreu. Muitos se assustam com as pregações do apóstolo São Luís. Muitos até mesmo já decretaram a sua morte e a sua destruição. Não, você não entendeu, você foi vendido. Você foi vendido como foi vendido o povo de Deus por 10.000 ciclos, talento de prata. Você foi vendido como Jesus foi vendido. Você foi vendido como José foi vendido. Só que aqueles que te venderam não sabem de uma coisa. Você é da semente de Deus. Você é da semente do povo de Deus. E com o povo de Deus ninguém pode mexer e vender. Porque Deus entra em cena. É Deus que guarda o povo, livra o povo dele. Quer ver só? Deus tirou o sono do rei Assuero. O rei Assuero vai ler as crônicas e vai ver que um homem chamado Mardoqueu livrou ele de uma conspiração que 2 eunucos tramaram para matar um rei. Quando eles lêem essa crônica ao rei, aos ouvidos do rei, os eunucos, o rei vai dizer o que é que fizeram para esse homem. Que honraria deram a esse homem que livrou o rei da conspiração de Bigtan e Teres. Aquele que está lendo as crônicas do rei vai dizer: nada foi feito ao judeu Mardoqueu. Aí disseram, o rei diz: quem está no palácio? Amã está no palácio. Amã já estava vindo de encontro ao rei, dizendo: ó, vamos matar Mardoqueu lá na forca que eu fiz em casa. Quando mandaram chamar Amã para entrar na presença do rei, Amã já chegou logo de peitão estufado, dizendo: o rei hoje ele vai dar a cabeça daquele judeu nas minhas mãos. Hoje eu enforco ele lá. Eu vou contar tudo ao rei. Quando o rei viu Amã chegar, disse: Amã, meu servo, diga logo uma coisa ao rei: o que se faz na vida de um homem em cuja presença o rei veio se agradar? Amã já pensou: ei, o rei vai se agradar de mim, vai me exaltar, e aquele judeu eu vou acabar com ele hoje. Amã logo vai dizer: pega a coroa real, põe na cabeça dele aquela que o rei usa. Pega logo a roupa do rei, as vestes reais, põe sobre ele. Pegue o cavalão e põe esse homem em cima do cavalo, e pega aqui no seu reinado, ou uma autoridade do seu reinado, um dos seus poderosos, e saia anunciando em todas as províncias do rei, este homem que está na frente, dizendo assim: assim se faz na vida de um homem em cuja presença o rei se agrada. Quando Amã terminou de falar essas palavras, Assuero disse assim: ó, então você vai lá e pega aquele judeu que está na porta do meu palácio, pega as vestes reais, pega a coroa, pega o cavalo, e você vai sair anunciando aí, ó, em 127 províncias minhas, que esse homem que está em cima do cavalo é do agrado meu. É assim que Deus faz. Ele pega o nosso inimigo para testemunhar da gente, falar da gente. Falar: é assim que Deus faz na vida do homem cuja presença o rei se agrada. Não se vingue, não. Fique despreocupado, Deus está no controle.
O seu inimigo está te caluniando, está te vendendo, não mais. Ele está decretando a sua morte, já tem cavado a cova. Fique tranquilo, porque é o próprio inimigo que vai dar testemunho que você foi livre dela. É o próprio inimigo seu que vai dar testemunho. Assim se faz na vida de um homem em cuja presença o rei se agradou. Essa palavra, ela é viva e poderosa e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Fique despreocupado. Apenas ore e busque a Deus. Interceda a Deus. Deus está vendo tudo. Deus é sincero e real. O reino dele ainda não é um reino corrupto. E lá não entrará ladrão, malfeitores. Lá não entrará mentirosos. Lá entrará pessoas a qual fez a vontade dele e ele se agradou. Aqui embaixo não pode estar vivendo uma corrupção, ladrão, mas lá ainda continua sendo o reino dele, incorruptível. Que você fique na paz do Senhor com esta mensagem, com esta palavra do apóstolo Sandro Luiz. Lembre você aí que nós sempre estaremos pregando. Se você quiser aí nos adicionar, nos aceitar como seu amigo na nossa página, e no Facebook é Sandro Luiz 82, temos nosso canal no YouTube, Apóstolo Sandro Luiz. Entra lá, se inscreva. Nós estávamos aí com o nosso site, porém ele está fora de área por enquanto, mas nós sempre estaremos aqui pregando Bíblia, pregando a palavra de Deus, e nós temos vivido milagres aqui extraordinários nesta obra. O milagre tem acontecido aqui, pessoas têm sido abençoadas. Nós temos testemunho para contar de pessoas que veio até nós, que recebeu a bênção, porém foram embora. Mas amém, o Senhor sabe todas as coisas. Pessoas que receberam bênção, livramentos, milagres. Pessoas que foram até mesmo abençoadas por Deus e foram embora. Mas se lembre de uma coisa, tem a passagem dos 10 leprosos, que 9 recebeu a cura, 10 recebeu a cura e 9 foram embora, um só voltou para agradecer. Nós estamos sempre aqui pregando a palavra de Deus, anunciando as Escrituras Sagradas, no nosso ministério apostólico, Igreja Primitiva de Jesus Cristo. Nós temos mensagens poderosas aí na nossa página, no nosso canal no YouTube, que você entra ali, se inscreva, visualize Apóstolo Sandro Luiz. Só digitar aí no Google que você já vai encontrar aí no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, participe, comente. Se você quiser pedir oração, pode pedir, que a gente gosta de orar. Uma coisa que a gente faz aqui é orar. A gente ora em casa, ora no monte. A gente ora deitado, sentado, porque para viver hoje em dia é só de base de oração. Só debaixo da oração. E o Senhor Jesus alertou: orai sem cessar. Então, se você quiser oração, se você quiser aí uma oração, pode pedir aí na nossa página. E que você, na paz do Senhor, eu já me despeço de você nesta noite. O apóstolo Sandro Luiz, com o Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo, aqui na nossa cidade. E lembre de uma coisa: contra o povo de Deus, o servo de Deus, não vale palavras de encantamento, não vale feitiço de feitiçaria, macumbaria, porque Deus cuida do povo. Não vale palavras de maldição. Que seja quebrada toda palavra de maldição contra a minha vida e a sua vida nesta noite. Que nenhuma ferramenta do inimigo venha prosperar sobre mim e você. Eu e você somos projeto e plano de Deus. Eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porém, muitos estão destruindo a sua semelhança, a sua imagem. A imagem e semelhança de Deus está sendo destruída pelo próprio povo. Mas lembre de uma coisa: não vale palavras de macumbaria, não vale feitiçaria, não vale palavras de encantamento contra o povo de Deus. Ninguém pode te amaldiçoar se é Deus que te abençoa. Se Deus te abençoou, ninguém irá te amaldiçoar.
E não recebe maldição não. Expulsa logo, repreende logo. Você tem autoridade e poder, o Senhor deu autoridade e poder para você, para expulsar, para repreender, para expulsar palavras de maldição contra a sua vida, a sua casa. Você tem autoridade de Deus para repreender esse mal, não aceita palavras de maldição não. Essa palavra de maldição que lançaram contra você, você entrou aí para nos ver, essa palavra de maldição que lançaram contra você, esta palavra não vai prosperar. Assim como não prosperou as palavras contra Jeremias, quando Jeremias foi levantado por Deus no capítulo número 1. O Senhor disse, você vai pregar meu nome, ensinar no meu nome e alertar esse povo. Eles irão lutar contra você, guerrear contra você. Eles irão ir contra você, mas eles não prevalecerão. Porque eu serei contigo para te livrar da mão desse povo. Não aceite palavra de maldição na sua vida. Lança por terra hoje, em nome de Jesus, essa palavra de maldição, essa macumbaria, essa feitiçaria aí, que seja lançada por terra. Você sabe que sacerdote dentro da casa, ele tem poder de amaldiçoar pessoas. Eu sou prova disso, já fui amaldiçoado por muitos sacerdotes que se dizem. Mas eu estou aqui porque o Senhor Jesus tem me livrado de todas. Pessoas que estão no meio do povo, dentro do povo, falando em nome de Deus, porém lançando maldição e praga. Dizendo que você não vai para frente, que você não vai vingar, que você não é isso, não é aquilo. Isso é palavra de maldição de sacerdote, desconcertado, pregando rebeldia. Aparta-te desses. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, que você se afaste dessas pessoas que estão pregando apostasias e que estão falando. Afaste-se dele. Fique você na paz do Senhor Jesus aí. Que Deus abençoe você que curtiu, que comentou aí. Teve bastante gente que entrou. Se eu for citar o nome de todos aí, eu vou ficar gastando muito tempo. Mas que você seja abençoado aí. A todos que entrou, sem exceção nenhuma. Eu não vou falar nome de ninguém, mas eu vou dizer a todos. Nós sempre estaremos orando, buscando a Deus, e nós sempre iremos falar a palavra de Deus, aguardando a sua vinda. Porque é para isso que nós fomos chamados. E a nossa alegria é pregar o Evangelho e falar da palavra de Deus. E aqui nesta página, aí, no nosso canal no YouTube, nós estamos tendo a oportunidade. A oportunidade de falar está aqui, ó, no nosso cenário, que cada dia nós temos trabalhado aqui, tem ficado mais lindo, mais perfeito. O Senhor tem nos dado graça para comprar alguns equipamentos. Logo mais a gente estaremos até mesmo saindo daqui, em nome de Jesus, e indo num lugar maior. Porque o espaço aqui já está ficando pequeno, pelo tanto de coisa que o Senhor tem nos dado e nos abençoado. Porque sabemos que a obra é do Senhor, e se a obra é do Senhor, ela não tem como parar. Ela cresce, prospera, porque o Senhor abençoa mesmo. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. O Senhor vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas aqueles que têm nos barrado, nós devemos orar para ele, né? Entregar ele na mão de Deus, para ele se aceitar Jesus novamente e se render aos pés de Jesus, para Deus fazer uma obra na vida deles. Porque não é fácil você pregar e pessoas que estão dentro da igreja, dizer que nós não podemos pregar. Isso não existe. Isso é surreal. Tem hora que dá uns 5 minutos no apóstolo São Luís, que é coisa de louco isso aí. Isso é coisa de louco. Nós podemos pregar o Evangelho. Aí nós vemos e entendemos a Bíblia Sagrada. Que Jonas, o profeta covarde. Aí nós vemos muito dentro da igreja se acovardando de pregar. O que tem de covarde dentro da igreja está escrito. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, vai ler ela. Nós vemos um profeta covarde que pegou uma embarcação, pagou pela embarcação e desceu para a cidade de Tarsis. Lê lá, ele se escondeu dentro do porão, ficou escondido. Falou, eu vou pregar, vou me esconder, vou dormir.
Eu vou entrar na caverna e vou virar o ursão, o Zé Colmeia. E se escondeu da presença de Deus, desobedeceu a Deus, entrou dentro do navio e foi embora para Tarso. Na metade do caminho Deus falou: você não quer pregar? Você não quer falar o que eu mando? Eita glória! Hoje Deus vai bradar aqui, rapaz. Você não quer anunciar o meu nome? Não. Você não quer falar aquilo que eu coloquei na sua boca para você falar? E você está se escondendo de mim? Peraí, que eu vou mandar uma tempestade nesse mar, dentro desse navio hoje. Eita glória, aleluia, que manda tempestade em Jaguariúna para despertar esses profetas que estão dormindo. Que manda um pé de vento aqui na cidade para despertar esses que estão dentro da caverna. Você não quer pregar no meu nome, Jonas? Deus mandou a tempestade ali, o vento começou a assolar o navio. E no meio da tempestade apareceu uma baleia enorme. Táxi de profeta. Deus mandou a baleia jogar o Jonas dentro do mar. A baleia engoliu o profeta Jonas. Deus colocou ele dentro daquela baleia e falou: você vai, nem que seja do meu jeito, mas você vai pegar. Nem que seja do meu modo, você vai. Você tentou se esconder de mim, eu preparei uma baleia enorme e você vai lá onde eu mandar. Você vai na cidade de Ninive e vai pregar para ela, querendo o céu ou não. E Deus colocou Jonas dentro da baleia. Vai andar de táxi, vai andar de submarino. Jonas chegou na cidade de Ninive, teve que pregar para aquele povo, porque Deus mandou. Que Deus manda baleia em Jaguariúna, que esse rio Jaguari aqui, ele começa a ver baleia para levar profeta a pregar. Que esse povo começa a ser despertado por essa tempestade e Deus prepara um peixão aqui em Jaguariúna enorme para levar esses profetas covardes que estão dentro desses casulos escondidos para pregar. Fique você na paz do Senhor aí, que Deus abençoe. Logo mais estaremos editando vídeo e comentando e participando aí. Participe do nosso canal, seja conosco nesta obra aqui.